Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui é em resposta a uma enquete que eu fiz lá no Instagram, perguntando se o pessoal queria aprender o seu primeiro código no Profit. Então a ideia aqui é começar uma jornada eu já mencionei nos outros vídeos sobre a jornada de programação, como você aprende a entrar nesse mundo da programação, se você quer desenvolver alguma estratégia, você pensa em fazer alguma coisa, mas você não sabe como colocar isso no papel, a programação vai te ajudar nisso. E o Profit ele tem a sua própria linguagem. Então a ideia é que esse vídeo aqui dê início a uma série de vídeos para você que não sabe nada de programação. Então eu vou pegar você pela mão, eu vou convidar você a vir nessa trilha comigo. Já aviso que essa trilha vai ser longa. Então, se você já conhece, você já é sabidão, você já sabe tudo e você só vem aqui porque você é curioso e quer saber o que eu estou fazendo, pula o vídeo. Pode pular porque esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para ajudar as pessoas que querem apenas aprender a programar e eu não sei tudo sobre programação, mas o pouco que eu sei, já consegui desenvolver dois robôs e a trilha de aprendizado ela é eterna. Então, se você quiser começar, esse vai ser o primeiro vídeo e eu vou ensinar para você como você criar um indicador para você conquistar essa liberdade de conseguir programar no Profit. E quem sabe lá no futuro, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai olhar para trás e vai falar: Cara, eu fiz o primeiro código lá com o Bruno no canal do YouTube e ele me ajudou a trilhar esse caminho. É difícil, muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão chegar até o final e muitos não vão nem começar porque não é de interesse. O interesse obviamente que o canal aqui ele tem vários públicos e eu estou fazendo esse vídeo para ficar gravado para a posteridade. Então vai ter uma pessoa que em algum momento do tempo vai procurar por esse conteúdo e vai consumir. Eu tenho público que só quer bater operação, ele só quer operar, ele só quer tentar extrair dinheiro. Tem o público que vai chegar, que vai querer entrar no mercado financeiro e entender como é que funciona. Então, tem diversas pessoas que vão aproveitar esse conteúdo. O conteúdo desse vídeo é totalmente educativo e é para que você treine e eu vou mostrar para você como é simples você começar a sua programação usando a linguagem de programação do Profit, tá? Volta lá nos vídeos anteriores que você vai entender lá como é que você pode desenvolver sua carreira em programação, ciência de dados, engenharia de dados e etc. Tá? Então, vamos para o que interessa. Eu preciso passar alguns conceitos básicos, mas o módulo dentro do Profit, que vai fazer com que você consiga escrever o seu primeiro código, é esse daqui, é em estratégias. E ao final do vídeo, eu gostaria muito que vocês fizessem o exercício que eu vou propor aqui, e aí você pode colocar até no comentário, tá, o código que você vai fazer para poder resolver esse exercício, tá bom? Eu vou começar de uma forma bem simples e acredito que todos vão conseguir acompanhar. Então, o módulo dentro do Profit que você pode criar estratégias é esse editor de estratégias ou criar uma nova estratégia, tanto faz, tá? Eu vou aqui em editor de estratégias. Então, depois que você clicou em editor de estratégias, vai abrir 5 opções, tá? Eu vou explicar cada uma delas. Aqui, estratégias em branco é onde a gente vai começar a escrever o nosso código, é para você desenvolver a sua primeira estratégia. Aqui é para você desenvolver um novo indicador. Nessa opção você vai desenvolver uma nova regra de coloração. Então, por exemplo, se caso o preço fizer Y, pinte a barra com a cor tal, tá? Aqui é onde são desenvolvidos os robôs. Então, os dois robôs que eu desenvolvi, um de coloração e um de execução, porque você pode ter um código que ele vai gerar uma coloração, e aí você vai lá e coloca a ordem quando ele gerar a coloração, e a coloração é o gatilho. Ou você pode vir aqui e nessa nova estratégia de execução e fazer com que o robô, além de desenvolver além dele interpretar o mercado, ele vai pôr a ordem para você. Só que aí você vai ter que contratar um módulo lá de automação da Nelogica, mas isso é tema para outro vídeo. Eu ensino vocês como contrato, é R$ 80 por mês, para que você execute os seus robôs no mercado real, tá? Que é esse automatizar aqui. E por fim, um novo alarme. Então você pode escolher essas 5 opções. Qual é a opção que a gente vai aqui começar a nossa primeira aula? É estratégia em branco, tá? Cliquei em estratégia em branco.
ele vai abrir essa tela pode ser um pouco confusa para você. Você vem aqui e muda para editor, tá? Vamos ficar só com a tela de edição. E aqui a gente vai fazer um recap aqui, um recap não, a gente vai passar por alguns conceitos básicos para você entender como que é fácil programar aqui no Profit, tá? Então, todo módulo de programação, ele vai começar com um espaço que a gente vai reservar para parâmetros, tá? Então, aqui são os parâmetros que a gente vai declarar alguns valores e eu já explico como, tá? Depois nós vamos ter um espaço onde nós vamos declarar variáveis. Variáveis são espaços onde nós vamos armazenar informações. Então, todo código precisa de um lugar chamado variável que ele vai armazenar alguma informação que a gente quer, que é bem importante. Se acalme, que é bem tranquilo. E, obviamente, depois de declarar parâmetros e variáveis, a gente vai ter o início do nosso código, tá? E nós vamos ter o fim do nosso código. Pronto, basicamente essa é a estrutura que a gente tem para criar o nosso primeiro código. E aí eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, bem tranquilo, que funciona basicamente assim. Ó. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha um código, vou declarar aqui que o valor de A vai ser igual a 10, tá? Então, eu estou dando um apelido. A partir desse momento, o A vai ter embutido dentro dele o valor 10, tá? Guarda essa informação. E o B vai ter embutido dentro dele o valor 5. E lá na frente, eu vou ter uma expressão no meu código, no meu robô, que ele vai precisar que o valor de A mais B resulte no valor de C. Então, C é igual a quanto? Aqui é bem simples, tá? C é igual à soma de A mais B. Logo, o C é igual a 15. Ok? Então, é nesse momento aqui que você vai falar, nossa, mas para que a gente vai precisar disso? Imagine que o nosso código vai ter. Imagine um código de 15 mil linhas. E que dentro desse código eu repito essa variável A, esse parâmetro A, diversas vezes. Então, imagine que a pessoa que programou esse código precise mudar o parâmetro, que ele não é mais 10, ele vai virar 11. E se ele virou 11, imagine ele ter que alterar isso 500 vezes dentro do código. Então, para que a gente não precise fazer isso, a gente só vem aqui, então no caso, imagine que daqui para baixo, durante todo o código aqui, eu tenho 500 vezes esse valor de A. Então, ao invés de eu ir lá e ficar mudando, vocês vão entender agora no próximo exemplo que eu vou dar, ao invés de eu ficar mudando em 500 lugares diferentes esse valor, eu venho aqui e só atribuo que o A, que era 10, agora vira 11 e o meu código vai automaticamente entender essa alteração, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo mais prático, tá? Então, aqui em parâmetro, eu vou dar o meu primeiro parâmetro e esse parâmetro ele vai chamar, a gente vai criar um indicador que vai colocar a média móvel no gráfico do índice no 2 minutos, tá? Então, eu vou chamar um parâmetro aqui, eu vou dar um nome. Você pode dar o nome que você quiser, mas tente seguir uma lógica para que você não se perca no código. Então, eu vou chamar aqui de período, vou chamar de período 1. Tá? E esse período 1 eu vou chamar a nossa média 8, que é uma das médias rápidas que eu uso para fazer operações. Então, a média 8 agora não vai mais se chamar média 8, eu vou chamá-la de período 1, ok? Então, você pode chamar de média 1, você pode chamar de média rápida 1 e assim por diante, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou dar um nome para eu vou declarar essa média como uma variável, porque eu vou usar isso como parte do meu código, tá bom? Então, aqui eu vou chamar ela de MME1, média móvel exponencial 1. E aí eu vou atribuir para essa média, aqui em variáveis a gente tem alguns tipos de dados que a gente pode trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui na variável, a gente pode ter valores inteiros. O que são valores inteiros? Eu posso chamar que essa média variável chame inteiro. Esse inteiro pode ser, o próprio nome já diz, pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 500, pode ser o número 1200. Veja que em nenhum momento eu estou colocando pontos, tá?
nesses valores. Eu estou dando números inteiros, tá? Exatamente números inteiros. Já se eu chamar essa variável de real ou float, eu vou chamar aqui de real, tá? Significa que ela vai aceitar números depois da vírgula. Por exemplo, que número que nós temos na nossa vida que tem números após a vírgula. Então, eu posso declarar aqui 1,75 metros de altura, eu posso declarar aqui 90,5 quilos. Tudo aquilo que tem números depois da vírgula, a gente chama de real ou float, tá? Tem também os casos booleanos, então eu posso chamar aqui de boolean. O que é um boolean? São valores bem específicos. Então aqui só pode ser um valor verdadeiro ou um valor falso. Ou a gente pode chamar de true, ou a gente pode chamar de false. Ou a gente pode chamar de 1 ou 0. Só pode ser esse tipo de valor, tá? Aqui também pode ser uma string. A string geralmente é um texto, tá? Então, uma string pode ter a palavra assim: olá, operador, tá? É um texto, tá? Podem ser campos de data, tá? Então, aqui eu posso declarar um campo de data, por exemplo, 2023 0723. Eu também posso declarar hora, tá? Então, aqui nessa eu posso usar uma variável do tipo hora, e aqui vai ter 15 horas, 45 minutos e x segundos, tá? Então, aqui são exemplos. Para a programação aqui do Profit, a gente geralmente usa as seguintes condições. A gente sempre vai usar ali o float, tá? Então eu vou colocar aqui real, tá? É real ou float, tá bom? Lembrando que aqui em parâmetro, a gente tem, depois que a gente declara o nosso parâmetro, a gente coloca ponto e vírgula para dizer que a gente vai pular para a próxima linha, tá? Isso é dado, você tem que usar. Mas não se preocupa, porque se você esquecer, a gente vai apertar esse botão verificar e ele vai dizer exatamente onde está o problema, tá bom? Então já declarei a minha variável m, média móvel exponencial 1, real, do tipo real, né? Ou seja, esse dois pontos está dizendo assim, que essa média móvel, essa variável aqui é do tipo real. Vou terminar com ponto e vírgula, e a partir daqui, então eu já terminei o meu bloco de parâmetro, já terminei o meu bloco de variável, e agora eu vou começar o meu bloco de o código em si. O código em si ele tem que estar no meio entre esse início e esse fim, tá? Vocês vão aprender isso lá naquele curso de lógica de programação do Gustavo Guanabara que eu dei lá no YouTube, que eu indiquei lá no YouTube, tá? Mas aqui é bem tranquilo também. Então, o nosso código vai ficar dentro desse início e desse fim, tá? Início, end, pode ser em inglês ou pode ser fim também, tá? Aqui, então, vou começar assim. A minha média móvel exponencial 1, ela vai receber, e aí percebe que o receber, ele é formado por dois pontos igual, tá? Então, a minha média móvel exponencial 1, que é só um nome que eu atribuí aqui em cima, tá? Ela é exatamente aí aqui é uma função do Profit, tá? Então, quando eu quero uma média exponencial, eu vou usar a função do Profit chamado média exp. Se eu quiser uma média aritmética, eu só vou usar a função média, tá? Isso, inclusive, vai ser parte do nosso código de exercício. Como a gente usa a média 8 exponencial, então eu vou usar a função média exp. E aqui, a média ESP, ela pede duas coisas. Primeiro, ela vai te pedir qual é o período dessa média e se a gente vai usar a abertura, se a gente vai usar a mínima, se a gente vai usar a máxima ou se a gente vai usar o fechamento do candle para calcular essa média. Ora, é sempre melhor a gente usar a média móvel exponencial com base no fechamento, porque quando a gente está com um gráfico limpo lá no Profit e a gente vai adicionar uma média, ele pergunta lá, a gente sempre, todo mundo, isso é uma convenção que tem no mercado, todo mundo usa pelo fechamento, tá? Então a gente já decidiu aqui que nós vamos usar o fechamento, mas a gente precisa dizer que período que a gente vai querer dessa média. Ah, eu vou vir aqui e colocar 8? Bom, você até pode fazer isso. E vou colocar aqui, ó, vírgula, fechamento. Você lembra lá no começo que a gente falou assim, imagina que o nosso código tenha 15 mil linhas e que em 500 linhas a gente tenha declarado alguma coisa relacionada à média e aí que você não quer mais usar a média 8, você agora quer mudar para a média 9.
Você vai ter que entrar nas 500 linhas do código, tá? Por exemplo, imagina aqui, ó. Você vai ter que entrar nas 500 linhas do código para mudar todas aqui para 9? Não faz sentido. É por isso que lá em cima no parâmetro a gente declarou que um nome qualquer, que a gente chamou de período 1, ele é igual a 8. Então, ao invés de vir aqui e colocar 8, eu vou declarar período 1. Logo, dentro de período 1 tem 8. Se eu tiver no meu código de 15.000 linhas, exatamente 500 linhas com período 1 e eu quero mudar ele para 9, eu não faço nada aqui nessa área de código. Eu vou vir aqui, ó, e mudo para 9. Pronto, a partir de agora o período 1 ele tem dentro dele 9 períodos, tá? E logo a média móvel exponencial que está chamando o período 1, que é 9, vai ser calculada com base no fechamento. Espero que tenha ficado claro aqui, é bem tranquilo isso, então é por isso que lá em parâmetro a gente declara um valor para que a gente não precise ficar alterando o nosso código. Obviamente o nosso código aqui vai ser bem simples, tá? Então, eu disse o seguinte, que a nossa média móvel exponencial 1, que é só um nome, que foi declarado aqui como variável do tipo real, ela vai receber uma média exponencial com período que o período dela está declarado num parâmetro chamado período 1, que é igual a 8, então automaticamente aqui dentro tem 8, tá? O programa já entende. E que ele deve ser calculado pelo fechamento, tá bom? Acabou aí? Bom, eu preciso mostrar essa média no gráfico. Então, o comando que a gente vai usar, que é um comando reservado, eu não estou inventando da minha cabeça, isso está dentro do programa do Profit. O comando que faz ele exibir essa média no gráfico é o comando plot. Tá? Plot significa assim, coloque a média lá no gráfico para mim. Tá bom, que média? A nossa média MME1. Então eu vou pegar ela aqui, ó, MME1, vou fechar, ponto e vírgula, e fim. Pronto, nosso código está pronto. Vamos ver se ele está certo? Você vai apertar aqui no botão verificar. E olha o que ele escreveu aqui, código compilado. Eu vou tirar aqui esse ponto e vírgula aqui do parâmetro e vamos colocar para verificar de novo e ele vai avisar que tem um problema no código. Ó, ele está dizendo o seguinte, ó, na linha 5, na posição 1, depois de um parênteses tem que haver um ponto e vírgula. Então ele te avisa qual é o problema. Olha como é fácil fazer programação, tá? E aí ele está dizendo o seguinte, ó, se você colocar aqui o ponto e vírgula, e colocar para verificar de novo, já resolve o problema. Pronto, código compilado. Então, recapitulando, as três áreas de programação são a área que você vai declarar os parâmetros, a área que você vai declarar as variáveis, tá? E a área que você vai declarar exatamente o código. Então, o código tem que estar no meio do início e o fim. Então, início, a média móvel exponencial 1 é igual a função média exponencial, essa função é do próprio Profit, do período 1 é igual a 8 e tem que ser calculado em cima do fechamento. Quando eu fizer isso, plote essa média no gráfico e fim, tá? Então eu vou salvar esse código, eu vou chamar ele de médias rápidas. Lembre-se que aqui não pode ter espaços, tá? Se você escrever com espaços e tentar salvar, ele vai dizer que o nome da estratégia está inválido, porque não pode ter espaços. Então, ou você não deixa espaços, ou você, entre os espaços, coloque o underline aqui para você referenciar que não tem espaço. Vamos salvar. Aí aqui a gente pode colocar aqui, ó, média móvel exponencial de 8 períodos. Tá? É uma breve descrição. E salvar. Pronto. A partir daqui, eu vou executar esse código e ele vai abrir um gráfico aqui ao lado, tá? Então, executei o código. E aqui ele está perguntando, aqui tem uma opção. Ele vai falar assim, você quer que eu adicione esse código a uma janela separada ou você quer que eu adicione ele no gráfico? Não faz sentido ter uma média fora do gráfico. Em alguns momentos, sim, se a gente estiver calculando a média de um indicador. Por exemplo, se aqui fosse o volume e eu quisesse ter a média do volume, não dá para ter volume junto com o preço. Então a gente teria uma média aqui na barra de baixo onde fica o volume. Mas nesse caso a gente quer uma média do preço. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, que é linhas, ele vai inserir no gráfico principal. Então tá lá, plotou a média. Tá? Então o código está funcionando. Eu vou dar um parar aqui, ó. Pronto.
e vou fechar porque o meu código já está pronto. E aí, aqui a mágica acontece. Eu sei que é muito simples, mas de agora em diante você acabou de aprender como plotar uma média no gráfico. E isso não tem preço. Você acabou de evoluir aí 1%. Você hoje é 1% melhor do que você era antes. Então tá aqui. Você tem um gráfico limpo do mini índice. Eu já estou no 2 minutos. E agora você tem o seu próprio indicador lá no Profit. Então você vai vir aqui em indicadores. Você vai em mais indicadores. Nós vamos rolar até lá embaixo em, vamos aqui, ó, e nós vamos ter aqui, ó, na nossa, aqui na parte de baixo dos indicadores, você pode colocar aqui, ó, médias rápidas, e ele já aparece ali, ó, que são indicadores extras, ou seja, você fez esse indicador, tá? Então ele tá aqui, ó, médias rápidas. Aí ele vai perguntar: você quer inserir na janela de baixo ou você quer inserir na janela de cima? Eu vou inserir na janela de cima. Inserir e dou um OK. E tá lá a nossa média móvel. Então veja que eu não precisei vir aqui no gráfico, indicador, média móvel, definir o período, se é fechamento e tudo mais, aritmética, exponencial. Não precisou. A nossa média já está aqui, ó, já plotada no próprio gráfico. Entendeu? É muito simples. Então, agora o desafio que eu vou propor para vocês é o seguinte: eu gostaria que vocês voltassem lá no código, lá na área de edição do código, e criassem uma estratégia de média móvel, só que ao invés, presta atenção, ao invés de ser a média de 8, eu gostaria que fosse a média de 200 e ela não pode ser exponencial, ela tem que ser aritmética, tá? E aí lembrando que lá no início do vídeo eu mostro para você, eu falo uma coisa importante para vocês, que para uma média ser exponencial no Profit, a palavra é média ESP, média EX, que é assim, ó. Média ESP. Isso é para uma média exponencial. E para uma média comum aritmética, média, apenas média. Tá? Então você vai ter que ir lá construir um código com a média de 200 e ela tem que ser aritmética e você tem que plotá-la aqui no gráfico. Tá? Tente fazer, porque essa é só a aula 1. De novo, eu não vou te esperar, eu vou continuar com os vídeos e se você quiser pegar a aula seguinte, obviamente você vai ter que voltar na aula 1 para poder acompanhar, porque a partir de agora a gente vai seguindo essa trilha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz por ajudar vocês a começar esse novo passo na carreira, que é desenvolver indicadores, métricas e tudo mais, sem precisar depender de ninguém. A partir de agora você consegue construir seus próprios códigos, entendeu? Então, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, quando você olhar para trás, você vai ver que você conseguiu aprender a programar e você vai poder desenvolver o que você precisa, da forma que você precisa, e talvez robô e assim por diante, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, contem sempre comigo e até mais.